Olá, seja bem-vindo, bem-vinda de volta. Meu nome é Henrique, eu sou especialista em hipnoterapia para o controle da ansiedade e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar um passo a passo de como acabar com os pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos que ficam matando aí na sua cabeça, fazendo você sentir medo, fazendo você ter crise de ansiedade. E esse canal aqui serve para isso, para ajudar você a controlar a ansiedade de maneira natural. Então, se você sofre de ansiedade, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para sempre que sair um vídeo você receber a notificação e já aprender mais uma técnica, já aprender como controlar a ansiedade naturalmente. Então fica aqui comigo que eu vou te ensinar hoje uma técnica que eu uso na minha vida e que mudou a minha forma de lidar com a ansiedade. Beleza? Vamos lá. Primeiro passo é entender como funciona o ciclo da ansiedade. Eu vou te explicar de maneira genérica, simplificada, para você gravar isso de uma vez por todas, porque eu vejo muita gente aí confundindo coisas que não são ansiedade com coisas que são ansiedade e botando tudo na conta da ansiedade como se ela fosse uma vilã. Primeiro você tem que entender o seguinte, a ansiedade ela não é uma doença, ela é uma resposta. Mas como assim uma resposta? Vamos lá. Primeiro, vamos falar de pensamento. O ser humano tem uma capacidade incrível de pensar e de imaginar e de criar coisas. Então o ciclo da ansiedade ele começa no pensamento. Por que que isso acontece? Todos nós, inclusive eu, inclusive as pessoas que você mais admira, temos instalados de fábrica, dá para dizer assim, um negócio chamado viés de negatividade. Foi isso que fez a gente sobreviver muitos anos e se desenvolver como espécie. Antigamente, lá na época pré-histórica, existia dois tipos de homem. Um homem que lutava contra os animais, lá com os predadores e que fazia de tudo para sobreviver. E um outro homem, um segundo tipo de homem que não lutava, que fugia e se escondia. E no confronto com os animais, alguns lutavam, outros fugiam. Quem você acha que sobrevivia? Tempo. Bem, tempo esgotado. O que você acha? Quem fugia, né? Quem fugia sobreviveu. E hoje nós somos descendentes de pessoas que fugiam. Alguns até lutavam, mas a maioria fugia e se escondia. E por isso a gente aprendeu várias habilidades para se esconder e para fugir. E para prever, para antecipar os passos dos predadores. Por isso que nós somos seres tão ansiosos, que fica tentando prever o que vai acontecer para a gente não sofrer. Então a nossa mente desenvolveu a capacidade de antecipar as coisas para que a gente sofra menos e sobreviva mais. Isso fez a nossa espécie crescer e dominar, como a gente domina hoje. Então eu quero que você entenda que o pensamento catastrófico, o pensamento negativo, ele é natural do ser humano. Só que as pessoas, quando estão sofrendo de ansiedade, elas se prendem muito e só ficam nesse tipo de pensamento. Então o que eu quero que você entenda? O pensamento catastrófico, ele gera em você uma emoção chamada medo. Pensamento catastrófico sempre vai gerar medo. Pensamento ansioso sempre vai gerar medo. O que será que o meu marido está fazendo que ele não chegou até agora? Meu Deus, o que ele deve estar me traindo? Qual que é o medo que tem aí? O medo de ser traído, o medo de ser abandonado, o medo de não ser reconhecida. Eu não sei se eu vou pegar Covid ou não. Qual que é o medo que tem? O medo de morrer, o medo de que algum familiar morra. Então sempre o pensamento gera medo. O seu cérebro não tem como sentir medo e não fazer nada. Ele precisa sentir medo. Quando ele sente medo, ele precisa reagir. Então, se o cérebro sente medo, ele vai pensar, ferrou, a gente precisa resolver isso de algum jeito. O que ele faz? Reação fisiológica, para lutar ou fugir deste medo. Então, pensamento gerou medo, que gera reação fisiológica. O que é reação fisiológica? Coração acelerando forte, respiração acelerada, tensão muscular, suor excessivo, uma sensação de que algo vai acontecer. Por quê? Porque você está sentindo medo. É simples. Aí o que o corpo faz? Produz energia para você lutar ou fugir. Normalmente a energia vem para os braços, para a região peitoral, quando é para lutar. Normalmente a energia vai lá para as pernas, dá aquela tremedeira, as pernas ficam bambas, quando é para fugir. Quando você é assaltado a mão armada, que você acha que vai morrer naquele instante, você tem uma reação genuína de ansiedade. Só que aí tem um problema. O pensamento às vezes é sobre algo que está acontecendo, que você está vivendo, por exemplo, um assalto. Faz sentido ter essa reação aqui, porque depois da reação fisiológica vira sintoma. Vira aquela sensação de, nossa, é o meu peito mesmo que está doendo. Vira um sintoma depois da reação. Só que às vezes esse pensamento aqui faz sentido, porque você está sendo assaltado.
porque você está passando por um momento difícil, porque você recebeu uma notícia que realmente vai mudar a sua vida, porque você tem uma mudança de cidade para fazer, porque você perdeu algum ente querido. Faz sentido ter aquela reação. Agora, se você está lá sentadinha no sofá da sua cama vendo Netflix e o pensamento começa a gerar medo, começa a gerar reação fisiológica e o sintoma, aí tem algo errado, né? Esse alarme aqui da reação fisiológica, do medo, ele está tocando no momento errado. Por quê? Porque o nosso cérebro tem dificuldade de separar o que é imaginação, o que é realidade. Se você fechar os olhos agora e lembrar da pessoa que você mais ama, se essa pessoa está viva, você tem contato com ela, você vai sentir uma emoção boa. Agora, se é uma pessoa que já partiu, você sente saudade, você vai sentir um pouquinho uma emoção negativa. Por quê? Porque o cérebro não processa as coisas de maneiras diferentes. A imaginação e a realidade para o cérebro é sempre agora, é como se estivesse acontecendo. Então, para o cérebro não existe presente, passado, futuro. É sempre presente. Se você imagina agora uma coisa muito boa, você vai se sentir bem. Se você imaginar uma comida deliciosa, ficar se concentrando nisso, você vai sentir até água na boca, porque o cérebro processa as coisas como realidade. Então, se você ficar pensando que você vai pegar o coronavírus ou que o seu marido está te traindo, o seu cérebro vai entender aquele pensamento, e se isso for ruim para você, vai gerar medo. Logo, vai gerar reação fisiológica e o sintoma de ansiedade. E aí vem o problema. Quando você entra nesse ciclo, você começa a focar os seus pensamentos no sintoma. Nossa, olha o que eu estou sentindo. Aí você começa a ter pensamentos em relação ao sintoma. O que eu estou sentindo? Eu acho que eu estou tendo um ataque cardíaco que vai para o hospital, começa a ter uma crise de ansiedade. Porque o sintoma gerou o pensamento, que gerou mais medo, que gerou mais reação fisiológica, mais sintoma, e aí você entra em crise, em colapso. Em colapso. E uma crise de ansiedade, ela dura no máximo 10 minutos. Se dura mais que 10 minutos, é porque você está alimentando ela com um pensamento catastrófico, cada vez pior. Então hoje eu quero que você aprenda a cortar aqui no pensamento. Você vai aprender a controlar no pensamento, para que esse pensamento não gere tanto medo e não tenha reação fisiológica, logo não tenha o sintoma. Lógico, acabamos com o ciclo da ansiedade. Beleza? Que técnica é essa? Quero que você pegue um papel e caneta. Postura de estudante, para você aprender de uma vez por todas. Se você só ficar vendo o videozinho e não praticar, você vai continuar sofrendo. Então pega lá papel e caneta e vamos aprender a controlar o pensamento para não ter mais essas crises, para não ter mais esses sintomas. Você tem que mudar a sua postura. Se você seguir fazendo as mesmas coisas, vai seguir tendo os mesmos resultados, vai seguir reclamando, sofrendo, tendo que tomar medicação. Então, vamos lá? Tá gostando desse vídeo? Já se inscreve aqui, lembra de deixar o joinha para eu poder saber que você gostou e poder fazer mais vídeos assim. E também ativa o sininho das notificações para você receber, né, os vídeos assim que eles forem postados, beleza? Vamos para a técnica que eu uso na minha vida, chamada técnica do painel de controle visual. Essa técnica mudou a minha vida. Mudou a maneira que eu me relaciono com tudo na minha vida, tudo. Não só com ansiedade, você vai poder aplicar isso para tudo na sua vida. Você vai dividir, imagina que o seu campo de visão agora, ele está dividido no meio. De um lado as coisas que você tem controle, do outro lado as coisas que você não tem controle. Beleza? Quero que você imagine o seguinte, imagina que você está com um barquinho, passeando com a sua família num barquinho, num mar lindo, aquele mar lisinho. Sabe filme? É aquela paisagem de filme, você está lá. E aí do nada as nuvens começam a se fechar, começa a chover forte e muitas ondas, uma tempestade no mar. Aquelas ondas começam a querer derrubar o seu barquinho. Você tem duas opções. Ou você fica chorando porque o mar está revolto, meu Deus, o que vai acontecer com a minha família, essas ondas, Deus, por favor, pare com essas ondas. Ou você foca no mar e sofre com isso, porque você pode controlar o mar? Não pode. Ou você foca no seu barquinho. Você pode ajustar a posição do barco para tentar pular as ondas, pode botar uma vela mais forte, pode acionar a potência do motor, tirar o peso do barco para ele ir mais longe. Eu não sei o que você pode fazer no barco. Mas se você focar no barco, você tem mais chance de sobreviver do que se você ficar olhando para o mar. Por quê? Porque você não tem controle sobre o mar. Você não consegue parar as ondas com o pensamento. Então, vamos pegar um pensamento bem comum que a maioria, ou boa parte das mulheres tem, pelo menos boa parte das pessoas que eu atendo, tem problemas com insegurança e ficam com este pensamento gerando muito medo, que é o pensamento sobre o marido. Meu marido está me traindo.
tá traindo. Escreve aí no papel, só para você entender a linha de raciocínio. Esse pensamento, meu marido está me traindo, você tem controle sobre o que seu marido está fazendo? Ou não tem controle? Tem ou não tem? Já botei aqui, né? Já dei a resposta. Não tem controle. Não tem controle. Você não tem como saber isso. Para tudo que você não pode controlar, tudo que você vai fazer uma lista de tudo aquilo que não pode controlar. Tudo aquilo. Opinião da vizinha, opinião da mãe, opinião do pai, se fulano gostou ou não do que eu fiz, se eles estão se preocupando comigo ou não. Um monte de coisa aqui que você não tem controle. Eu quero que você comece a refletir sobre isso. Tudo que tiver do lado que não tem controle, você vai ter uma missão. Você vai pegar um papel. Primeiro, você faz esse painel de controle aqui no papel, tá? Divide a linha aí, bota, tenho controle, não tenho controle. Tudo que eu não tenho controle, eu tenho que criar uma forma de amenizar. Como amenizar uma situação que você não tem controle? Eu acho que meu marido está me traindo. Mas eu não tenho controle sobre isso. Se eu ficar pensando sobre isso, o pensamento vai gerar medo, que vai gerar reação fisiológica, e o sintoma, eu vou ficar sofrendo com isso. Conheço muitas mulheres que sofrem com isso. Então pensa aí. Se eu não tenho controle, como que eu vou amenizar isso? Adianta eu ficar pensando nisso? Não, se eu ficar pensando vai gerar medo. O Henrique falou que vai gerar medo, gera mesmo. Então, meu marido está me traindo. Como que eu vou amenizar isso? Eu posso dar mais atenção para ele, dar mais atenção. Eu posso ser mais gentil. Já criei 2 maneiras de amenizar isso. E eu posso simplesmente conversar mais com ele. Conversar mais. 3 maneiras de amenizar. Conversar mais. Dialogar com ele é importante para ele entender que você está se sentindo insegura. Você ameniza isso aqui. Logo, não gera medo. Talvez você vá se surpreender nessa conversa com o que ele vai te responder. Agora, adianta você ficar pensando, eu acho que ele está mentindo, acho que ele não falou. Não adianta nada, vai gerar medo, reação fisiológica, sintoma. Então, tudo que não tem controle, silencia o pensamento. Não tenho controle, não vou pensar nisso. A vida, ela vai te trazer muitos momentos difíceis. O sofrimento vai acontecer. E para todo problema que você tiver, você pensa o seguinte, tenho controle sobre isso ou não tenho controle? Por exemplo, pandemia, Henrique, estou desempregado, não sei se eu vou conseguir pagar o boleto do carro. Então, o boleto do carro está gerando medo, que está gerando sintomas de ansiedade. Boleto do carro. Por que eu botei o boleto do carro? Não tenho controle. Porque é vida financeira. Vida financeira você pode controlar, não pode? Você pode dar o destino para o seu dinheiro de como você quiser. Tem outras coisas aqui que você pode controlar. O que você come, o que você veste, o que você faz, o que você assiste na TV, se você faz exercício do Henrique ou não faz, se você já se inscreveu no canal ou não, é uma coisa que está no seu controle. Então, começa pelos pensamentos que estão te atrapalhando mais e classifica eles em tenho controle e não tenho controle. Depois de classificar eles, você vai dar 3 maneiras de amenizar ou de resolver as coisas que você tem controle. Para as coisas que você não tem controle, uma maneira só já serve. Eu dei 3 aqui, mas uma só já serve, porque é mais difícil encontrar como resolver coisas que você não pode controlar. Então, o boleto do carro, como que eu posso resolver? Eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar o carro. Como que eu posso resolver? 3 maneiras de resolver. Para eu tirar isso da minha cabeça, para isso não me gerar mais medo, para quebrar esse ciclo. Como que eu posso resolver? Eu posso vender coisas que eu não uso. Vender coisas. Posso anunciar lá na OLX coisas que eu não uso mais para fazer um dinheiro para poder pagar. Eu posso renegociar com o banco. Renegociar. Eu posso pedir dinheiro emprestado para alguém de confiança ou para o banco, então pedir empréstimo. Empréstimo. Você entendeu? Ou seja, eu tenho 3 maneiras de resolver uma coisa que está me gerando medo. Logo, esse pensamento vai parar de ficar tocando ali como um alarme, como um alerta. Por quê? Porque eu estou pegando ele daqui, colocando ele no papel e resolvendo. Então, faça aí agora, pausa o vídeo e faça o seu painel de controle. Tenho controle, não tenho controle. Faz uma lista de tudo que está aí pipocando, aqueles pensamentos ruins, negativos. Classifica eles. Tenho controle ou não tenho controle? Analisa, seja realista.
E para tudo que tem controle, você define 3 maneiras de resolver. E para tudo que não tem controle, uma maneira de amenizar. É simples. O que você tem que fazer é parar de estimular o pensamento a gerar medo. Porque se você ficar pensando, puta merda, eu preciso pagar o boleto do carro, não sei se vai dar pra pagar o boleto do carro, vão tomar meu carro, vou ter que ficar de a pé, vou ficar com o nome sujo, quando eu quiser comprar móveis para minha próxima casa, eu não vou poder porque eu vou ficar com o nome sujo. Você percebe que o pensamento vai se desdobrando, cada vez pior, cada vez mais catastrófico. O que vão pensar de mim se eu andar com um carro atrasado? Gera medo. O medo gera reação fisiológica, que gera sintoma de ansiedade. Sintoma de ansiedade vai gerar mais pensamento ruim, mais medo. Então, você tem que cortar esse ciclo no início, a partir de hoje. A partir de hoje. Bota no seu campo de visão uma linha no meio e divide. Tenho controle, não tenho controle. Meu Deus, aconteceu uma catástrofe aqui, Covid-19 pegando o Brasil todo. O que eu posso controlar? Eu tenho controle sobre quantas pessoas estão morrendo disso que está acontecendo? Infelizmente, um monte de família sofrendo. Tenho controle sobre isso? Tenho ou não tenho controle? Não tenho controle. O que eu posso fazer para amenizar? Uma saída para amenizar. Usar a máscara, passar álcool, evitar contato com as pessoas. É a única coisa que eu posso fazer para amenizar. Adianta eu ficar pensando nisso? O pensamento vai gerar medo, que vai gerar reação fisiológica e o sintoma. Não adianta ficar pensando nisso. Entende? Então, tudo que eu não tenho controle, eu, Henrique, na minha vida, prefiro deixar para lá, amenizar com o que eu puder e focar em tudo isso que está aqui desse lado. Focar em tudo que está na minha mão, porque aqui eu tenho poder de agir. Aqui tem coisas que eu posso fazer para resolver. É a história do barquinho. Se eu focar no barquinho, eu consigo resolver. Percebe? Essa técnica aqui muda a minha vida. Digita aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida. Digita. Diz aí a sua dúvida que eu vou te ajudar a classificar se tem controle ou não tem controle. Se você quiser participar do meu grupo VIP no WhatsApp, só responde aqui, eu quero participar do grupo VIP. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Me segue no Instagram e se você quiser fazer terapia comigo é muito fácil, basta clicar no link aliviodansiedade.com.br. Eu te vejo no próximo vídeo. Controle a ansiedade nos pensamentos que você vai começar a dominar. Que bom te ter aqui. Fica bem. Tchau.